Uma emboscada mortal no sertão quase acabou com o bando de Lampião. 3 tiros conta como salvou a vida do maior cangaceiro numa fuga desesperada, enfrentando soldados no escuro. Se inscreva e ative o sininho para mais histórias do cangaço. Meu nome é Antônio das Pedras, mas no cangaço me chamavam de 3 tiros. Não pelo que eu acertava, mas pelo que eu esquivava. Era janeiro de 1928 e o sol rachava a caatinga quando aconteceu o que vou contar para vocês. Uma história que marca um homem para sempre, que muda o sangue que corre nas veias e ensina que entre a vida e a morte tem só um passo mal dado. Eu era novo no bando do Capitão Virgulino, o Lampião que vocês conhecem. Tinha apenas 6 meses cavalgando com aqueles homens de ferro, aprendendo que o sertão não perdoa mole e que a liberdade se paga com sangue e pólvora. Naquele dia maldito, estávamos numa região entre Pernambuco e Bahia, numa terra que não era de ninguém, mas era de todos. Território livre, como dizíamos. O bando estava reduzido naquela semana. Éramos apenas 17 homens, incluindo o próprio Lampião. Maria Bonita tinha ficado num esconderijo seguro com algumas mulheres e crianças, e uma parte do pessoal tinha ido buscar munição e mantimentos em outra cidade. Era um momento delicado, quando a gente fica mais vulnerável, mas Lampião nunca mostrava medo. Ele tinha aquele jeito de andar, peito estufado, chapéu de couro na cabeça, e quando sorria, os dentes brilhavam contra a pele curtida pelo sol do Nordeste. 3 tiros, ele me chamou naquela manhã. Você vem comigo na dianteira. Vamos passar por um vale ali adiante. E preciso de olhos novos para me avisar de qualquer movimento estranho. Era a primeira vez que Lampião me colocava na frente, e meu peito inchou de orgulho. Eu estava provando meu valor, ganhando a confiança do homem mais temido e respeitado do sertão. Montamos cedo, quando o céu ainda tinha aquele azul escuro do fim da madrugada. Os cavalos bufavam, inquietos, e eu jurava que eles sentiam algo no ar que nós, humanos, ainda não tínhamos percebido. Meu rifle Winchester estava limpo e carregado, a cartucheira cheia e o punhal afiado na cintura. Era tudo que um cangaceiro precisava, além de coragem e sorte. O caminho serpenteava entre pedras enormes e mandacaros secos. Era uma região que conhecíamos bem, por onde já tínhamos passado muitas vezes sem problemas. Mas o sertão é traiçoeiro, e a familiaridade às vezes é o pior inimigo de um homem. A gente baixa a guarda, relaxa os sentidos, e é aí que a desgraça bate na porta. Eu cavalgava uns 100 metros à frente do grupo, com Corisco ao meu lado. Ele era um rapaz esperto, olhos que nem gavião, e tinha uma intuição danada para perigo. De repente, ele levantou a mão, sinal para parar. Seu cavalo empinou nervoso, e Corisco franziu a testa. 3 tiros, ele sussurrou. Tem algo errado aqui. Muita quietude para o meu gosto. Cadê os pássaros? Cadê o barulho dos bichos? Foi quando eu percebi. O silêncio era total, pesado como chumbo derretido. Nem cigarra, nem bem-te-vi, nem o farfalhar das folhas secas que sempre acompanhava a nossa passagem. Era como se o próprio sertão estivesse prendendo a respiração, esperando algo terrível acontecer. Voltamos galopando para avisar Lampião. Ele ouviu nossa preocupação com aquela cara séria que conhecíamos bem, os olhos pequenos e penetrantes vasculhando a paisagem. Então ele deu aquele sorriso torto que gelava o sangue dos inimigos. Se tem soldado por aqui, a gente vai dar uma lição que eles não vão esquecer tão cedo, disse, ajeitando o rifle. Mas vamos com cuidado. Corisco, você vai pela direita com 5 homens. 3 tiros, você fica comigo no centro. O resto cerca pela esquerda. Se for emboscada, a gente vira o jogo. Descemos pro vale devagar, cada homem atento, dedos no gatilho. O sol já estava alto e o calor fazia ondas no ar. Meu coração batia mais forte, não de medo, mas daquela excitação que todo cangaceiro conhece antes da batalha.
Era o momento em que provávamos nosso valor, em que a vida dependia de reflexos rápidos e pontaria certeira. Foi quando vi o primeiro reflexo. Um pedaço de metal brilhando atrás de uma pedra, uns 300 metros à frente. Era só um segundo, um lampejo, mas foi suficiente. Ergui o braço e todos pararam. Lampião se aproximou e eu apontei na direção. Capitão, tem gente escondida ali nas pedras. Vi o reflexo de uma arma. Lampião estreitou os olhos estudando o terreno. Então sorriu, mas não era um sorriso alegre. Era o sorriso de quem reconhece uma armadilha bem armada e está calculando como sair dela. Macacos danados, ele murmurou. Quantos você acha que são? Estudei as posições, as pedras onde um homem poderia se esconder, os ângulos de tiro. Era uma emboscada bem planejada, coisa de gente que conhecia nossos movimentos. Pelos pontos de esconderijo, eu diria que são uns 20, talvez mais. Estão espalhados em semicírculo, esperando a gente entrar na ratoeira. Lampião cuspiu no chão e ajeitou o chapéu. Então vamos dar para eles o que não estão esperando. Em vez de entrar no vale, a gente vai subir pelas laterais e atacar pelas costas. 3 tiros, você já provou que tem olho bom. Agora vamos ver se tem sangue frio também. O plano era simples, mas arriscado. Íamos nos dividir em 3 grupos e atacar as posições dos soldados por trás, usando o próprio terreno a nosso favor. Era perigoso porque nos separávamos, mas Lampião conhecia cada homem do seu bando e sabia no que podia confiar. Começamos a subida pelas pedras. Era um trabalho silencioso, cada passo calculado, cada movimento pensado. Os soldados estavam esperando nos escutar vindo pelo vale, não subindo pelas laterais como cabras montesas. A vantagem estava do nosso lado, pelo menos por enquanto. Cheguei numa posição onde podia ver 3 soldados escondidos atrás de uma barreira de pedras. Eles estavam nervosos, suando, e um deles não parava de limpar o rifle com um pano. Eram jovens, provavelmente da força volante que andava nos perseguindo há semanas. Tinham uniformes novos e equipamento bom, mas faltava experiência. Esperei o sinal de Lampião, um assovio baixo que imitava o canto de uma juriti. Quando ouvi, apontei meu Winchester para o soldado mais próximo e respirei fundo. Era matar ou morrer, como sempre no cangaço. O primeiro tiro ecoou no vale como um trovão. A emboscada virou guerra em segundos. O barulho era ensurdecedor. Tiros de rifle, gritos, cavalos relinhando. A fumaça da pólvora se misturava com a poeira e era difícil ver quem estava onde. Mas nós tínhamos a vantagem da surpresa e do conhecimento do terreno. Atirei 2 vezes e vi um soldado cair. Não senti prazer nem tristeza. Era só trabalho, a única forma de continuar vivo naquele mundo onde a lei era a do mais rápido no gatilho. Recarreguei rapidamente e procurei nova posição. Foi quando ouvi o grito de Corisco. Capitão, tem mais soldados chegando, uma tropa inteira vindo do norte. Meu sangue gelou. Era uma emboscada dupla. Os soldados que estavam escondidos eram só a primeira linha. A verdadeira força estava chegando agora, e nós estávamos no meio de um terreno descoberto, separados e com pouca munição. Lampião apareceu correndo entre as pedras, o rosto sujo de pólvora, mas os olhos brilhando de determinação. 3 tiros! Corisco! Vamos sair daqui antes que fechem o cerco, cada um por si até o ponto de encontro. Era a ordem que todo cangaceiro temia ouvir. Cada um por si. Significava que a situação estava desesperadora, que a única chance de sobrevivência era espalhar e confundir o inimigo. Alguns iam morrer, outros iam escapar, mas o bando continuaria vivo. Corri para os cavalos que estavam amarrados numa moita de catingueira. As balas assobiavam por cima da minha cabeça e eu podia ouvir os gritos dos soldados se organizando para nos cercar. Meu cavalo, um alazão nervoso mas corajoso,
Estava inquieto, sentindo o perigo no ar. Montei de um salto e esporeei na direção das pedras altas. Era a única saída. Subir pelo terreno mais difícil, onde os cavalos dos soldados teriam dificuldade de seguir. Mas primeiro precisava ajudar meus companheiros. Vi Zé Sereno encurralado atrás de uma pedra, 3 soldados avançando na direção dele. Não pensei 2 vezes. Desci do cavalo, mirei e disparei. Um dos soldados caiu, os outros se abaixaram procurando abrigo. Zé Sereno aproveitou e correu para os cavalos. Valeu, 3 tiros, te devo essa. Não havia tempo para conversa. A segunda tropa estava chegando e eu podia ver a poeira que levantavam na corrida. Eram muitos, talvez 50 homens bem armados e montados. Se nos cercassem ali, seria o fim. Montei novamente e galopei morro acima. As pedras eram escorregadias e meu cavalo escorregava a cada passo, mas continuamos subindo. Atrás de mim ouvia os gritos e tiros da batalha. Alguns dos meus companheiros já tinham conseguido escapar, outros ainda lutavam. Foi quando ouvi o grito que me gelou até os ossos. Era Lampião, gritando de dor. Olhei para trás e vi nossa liderança caída ao lado do cavalo, uma mancha vermelha se espalhando na camisa. 2 soldados se aproximavam dele, rifles apontados. Era o fim do maior cangaceiro de todos os tempos, e eu estava ali, vendo tudo acontecer. Mas Lampião era Lampião por alguma razão. Mesmo ferido, ele rolou atrás de uma pedra, sacou o punhal e, quando o primeiro soldado chegou perto, cortou-lhe a barriga de um movimento só. O segundo hesitou por um segundo, tempo suficiente para Lampião pegar o rifle do morto e dar um tiro certeiro. Viu só, desgraçados! Ele gritou mesmo com sangue escorrendo do braço. Acham que vão pegar Lampião assim fácil? Mas a situação continuava desesperadora. Os soldados da segunda tropa estavam chegando e éramos poucos contra muitos. Era hora de usar a única vantagem que tínhamos: conhecer cada pedra, cada buraco, cada trilha daquele sertão. Desci do morro numa galopada louca, passando entre as balas que assobiavam dos 2 lados. Cheguei perto de Lampião, que estava se arrastando em direção ao cavalo dele. Capitão, sobe aqui atrás! Vamos sair dessa juntos! Lampião olhou para mim com aqueles olhos que tinham visto tantas batalhas, tantas mortes, tantas vitórias. Por um segundo, vi ali não o cangaceiro temido, mas um homem ferido que precisava de ajuda. 3 tiros. Você é doido de voltar aqui, mas é por isso que eu gosto de você. Ele montou atrás de mim e saímos dali numa corrida desesperada. O cavalo gemia com o peso duplo, mas era forte e corajoso como os homens que carregava. Subimos o morro por uma trilha que só nós conhecíamos, uma passagem entre pedras enormes que mal dava para um cavalo passar. Atrás de nós, ouvia o barulho da perseguição. Cascos batendo na pedra, gritos de comando, tiros esporádicos. Mas estávamos ganhando distância e o terreno estava do nosso lado. Foi aí que aconteceu o pior. Uma bala perdida acertou meu cavalo no pescoço. O pobre animal se desequilibrou, tropeçou numa pedra solta e despencou. Eu e Lampião voamos pelos ares e batemos nas pedras com força suficiente para quebrar ossos. Por um momento, tudo ficou escuro. Quando abri os olhos, o gosto do sangue na boca me disse que ainda estava vivo. A dor latejava no corpo todo, como se tivesse sido pisoteado por uma boiada. Mas eu podia mexer braços e pernas. Era mais do que muitos homens podiam dizer depois de uma queda daquelas. Lampião estava a alguns metros adiante, tentando se levantar. O ferimento no braço sangrava mais agora, e vi que também tinha machucado a perna na queda. Mas seus olhos continuavam alertas, vasculhando o terreno em busca de perigo. 3 tiros, ele sussurrou. Consegue andar? Testei os músculos devagar. Doía, mas funcionava. Consigo, capitão. E o senhor? Já passei por coisa pior. Vamos ter que seguir a pé daqui para frente. O barulho da perseguição estava mais longe agora, mas não tínhamos tempo a perder. Os soldados conheciam essas trilhas também,
e logo descobririam nossa queda. Precisávamos sair dali antes que nos encontrassem feridos e sem cavalos. Ajudei Lampião a se levantar e começamos a subir pelas pedras. Cada passo era uma agonia, mas paramos só para verificar se não estávamos deixando rastro de sangue. O sertão pode esconder muita coisa, mas sangue fresco chama a atenção de qualquer rastreador. Tem uma gruta ali na frente, Lampião disse, apontando para uma sombra entre as pedras. Lugar que conheço desde menino. Podemos nos esconder lá até anoitecer. A gruta era pequena, mal dava para 2 homens, mas estava bem escondida atrás de um paredão de pedra. Entramos rastejando e o frescor da sombra foi como um abraço depois do calor infernal do tiroteio. Lampião se encostou na parede e fechou os olhos por um momento. Vi então que ele não era o homem de ferro que parecia ser. Era humano como qualquer outro, com dor, cansaço e sangue escorrendo das feridas. Mas havia algo nele, uma força interior, uma vontade de ferro, que o mantinha de pé quando outros já teriam desistido. 3 tiros, ele disse, abrindo os olhos. Quero que saiba uma coisa. Você voltou para me buscar quando podia ter fugido sozinho. Isso vale mais que todos os tiros certeiros do mundo. Você é cangaceiro de verdade. Senti um nó na garganta. O elogio de Lampião valia mais que ouro para qualquer homem do sertão. Capitão, o senhor faria o mesmo por qualquer um de nós. Faria, mas nem todos fariam por mim. Você provou hoje que tem honra além da coragem. De fora, chegavam vozes distantes. Os soldados estavam procurando e, pela conversa que conseguíamos ouvir, tinham encontrado meu cavalo morto. Era questão de tempo até acharem nossa trilha. Precisamos pensar num plano, sussurrei. Eles vão cercar a região toda. Lampião sorriu, mesmo com dor. Já tenho um plano. Vamos esperar escurecer e sair pela trilha do Gavião. É perigosa de noite, mas nos leva direto para o esconderijo do Riacho Fundo. De lá, a gente se reagrupa com o resto do pessoal. A trilha do Gavião era lendária entre os cangaceiros. Uma passagem estreita entre penhascos que serpenteava por quilômetros até chegar num vale escondido. Era chamada assim porque só os gaviões conseguiam ver o caminho todo do alto. De noite, era quase suicídio tentar passar por ali, mas era exatamente por isso que os soldados nunca imaginavam que alguém fosse usar aquela rota. Ficamos escondidos na gruta até o sol começar a se pôr. Durante essas horas, ouvi histórias que me marcaram para sempre. Lampião me contou como tinha começado no cangaço, por que tinha escolhido aquela vida de guerra e liberdade. Falou dos amigos mortos, das batalhas vencidas e perdidas, dos amores deixados para trás. Sabe por que me chamam de Lampião? Ele perguntou. Sempre ouvi dizer que era porque o senhor iluminava os caminhos da justiça no sertão. Ele riu baixinho. Bobagem de cantador. Me chamam de Lampião, porque quando eu chegava numa cidade de noite, acendia tantos lampiões e fogueiras que parecia festa junina. Queria que todo mundo soubesse que Virgulino Ferreira estava ali, que não me escondia de ninguém. Era típico dele. Transformar medo em respeito, usar a própria fama como arma. Quando a escuridão cobriu completamente o sertão, saímos da gruta. A lua estava nova, o que era bom para não sermos vistos, mas péssimo para enxergar o caminho. Teríamos que confiar no instinto e na experiência. A trilha do Gavião começava bem, uma descida suave entre pedras grandes, mas logo se tornava traiçoeira, com buracos profundos e passagens que pareciam levar para o vazio. Um passo em falso e seria uma queda de 100 metros ou mais. Segura na minha camisa, Lampião sussurrou. Vou na frente porque conheço cada pedra desse caminho. Seguimos devagar, como 2 cegos tateando no escuro. Meus pés doíam a cada passo e sentia o sangue de pequenos cortes grudando na bota, mas não podia parar. A liberdade estava do outro lado daquela trilha maldita. Foi quando ouvimos os cachorros. O som veio de longe, mas era inconfundível.
latidos de cães farejadores. Os soldados tinham trazido reforços e agora nos rastreavam pelo cheiro. Nossa vantagem tinha acabado. Maldição! Lampião murmurou. Vão seguir nossa pista até aqui. Precisamos acelerar o passo. Acelerar o passo numa trilha que já era perigosa no claro do dia. E agora estávamos fazendo no breu da noite, feridos e cansados. Era loucura, mas não tínhamos escolha. Tropecei numa pedra solta e quase despencamos juntos. Lampião me segurou pelo braço, mas senti que ele também estava no limite das forças. O ferimento no braço tinha parado de sangrar, mas a dor devia ser terrível. Capitão, o senhor consegue continuar? Enquanto eu tiver fôlego, continuo. Não vou dar o gosto aos macacos de me pegarem vivo. Os latidos estavam mais próximos agora. Podíamos ouvir também vozes humanas, ordens sendo gritadas, o barulho de equipamentos. Era uma operação grande, talvez a maior que já tinham montado para nos capturar. A trilha fez uma curva fechada e começou a descer mais íngreme. Era a parte mais perigosa, onde muitos homens já tinham perdido a vida, mas também era onde estávamos mais perto da salvação. Mais 1 quilômetro e chegamos no vale. Lampião disse. Conseguimos 3 tiros. Vamos conseguir. Foi quando ouvi o barulho que mais temia. Pedras rolando atrás de nós. Alguém estava na trilha, seguindo nossos passos. Os soldados tinham encontrado a entrada da trilha do Gavião e mandado homens para nos cortar a passagem. Estávamos encurralados entre os cães atrás e os soldados na frente. Eles descobriram, sussurrei. Lampião parou e ficou ouvindo. O barulho estava cada vez mais próximo. Botas batendo na pedra, equipamentos tilintando, respiração pesada de homens no esforço da subida. São pelo menos 5, ele calculou. Vindo devagar porque também não enxergam direito. O que fazemos? Lampião sorriu na escuridão. Era aquele sorriso que eu já conhecia, o sorriso de quem estava prestes a fazer algo impossível. Vamos dar para eles uma surpresa que nunca vão esquecer, se sobreviverem para contar. O plano era simples e desesperado. Íamos nos esconder numa saliência da rocha e atacar quando os soldados passassem. No escuro, a confusão seria nossa aliada, mas tínhamos que acertar na primeira tentativa, porque não haveria segunda chance. Nos posicionamos dos 2 lados da trilha, eu com meu rifle, Lampião com o punhal e uma pistola que tinha pego de um soldado morto. Quando os primeiros vultos apareceram na escuridão, eu contei baixinho. 1, 2, 3, 4, 5 soldados como Lampião tinha calculado. Esperei eles chegarem bem perto, tão perto que podia ouvir a respiração ofegante. Então, Lampião fez um barulho baixo, imitando o pio de uma coruja. Era o sinal. Atirei no primeiro soldado que vi. O clarão do tiro iluminou a trilha por 1 segundo, mostrando faces assustadas e confusas. Lampião saltou como uma onça sobre o segundo e ouvi o ruído do punhal entrando na carne. O que se seguiu foi caos total. Gritos, tiros disparados a esmo, homens tropeçando e caindo uns sobre os outros. No escuro, era impossível distinguir amigo de inimigo, e isso jogava a favor de quem conhecia melhor o terreno. Consegui acertar mais um soldado antes que meu rifle emperrasse. Larguei a arma e puxei o punhal, partindo para a luta corpo a corpo. Era uma dança mortal na escuridão, onde cada movimento podia ser o último. Senti uma lâmina rasgando minha camisa, passei por pouco. Girei o corpo e cravei meu punhal, onde calculei que estaria o peito do atacante. Ouvi um gemido e o barulho de um corpo caindo. Quando o último grito se calou, só restávamos eu e Lampião de pé. 5 soldados jaziam mortos ou feridos na trilha estreita. Mas não tínhamos tempo para verificar. Os cachorros estavam chegando e o barulho da luta certamente tinha alertado o resto da tropa. Vamos, Lampião disse, limpando o punhal na calça. Agora é correr ou morrer. Descemos a trilha numa corrida louca, sem se importar com os buracos e pedras soltas.
Era melhor morrer numa queda do que nas mãos dos soldados. Cada passo era um risco, cada curva podia ser a última. Meu pulmão ardia e sentia o gosto do sangue na boca. As pernas tremiam de cansaço, mas continuei correndo. Lampião estava ao meu lado, respirando pesado, mas sem reclamar. Era um homem de ferro mesmo, daqueles que só param quando morrem. De repente, a trilha se abriu num pequeno vale. Estava tão escuro que mal podia ver, mas senti o terreno se aplainar sob meus pés. Tínhamos conseguido. Chegamos ao final da trilha do Gavião. Ali! Lampião apontou para uma mancha mais escura entre as árvores. O esconderijo do Riacho Fundo. Se os outros escaparam, é lá que vão estar. Corremos para o que parecia ser uma mata fechada, mas era só camuflagem. Atrás das árvores havia uma entrada disfarçada, que levava a uma gruta grande o suficiente para esconder um bando inteiro. Quando entramos, quase chorei de alívio. Corisco estava lá, junto com Zé Sereno e mais 8 homens do bando. Feridos, cansados, mas vivos. Tinham conseguido escapar pelos outros caminhos e chegado ali antes de nós. Capitão! Corisco saltou para abraçar Lampião. Pensei que tinha perdido o senhor naquela confusão. Vai ser preciso mais que uma dúzia de soldados para acabar comigo, Lampião respondeu, mas vi que estava no limite das forças. Zé Sereno veio cuidar dos ferimentos, enquanto os outros montavam guarda na entrada da gruta. Era uma noite longa que nos esperava, mas estávamos vivos e juntos. O bando tinha sobrevivido mais uma vez. Enquanto Zé Sereno limpava meus cortes, pensei no que tinha acontecido. Em poucas horas, vivi o suficiente para uma vida inteira. Vi a morte de perto, senti o cheiro da pólvora e do sangue, provei a amizade verdadeira e a lealdade que vai além da vida. 3 tiros, Lampião me chamou. Ele estava encostado na parede da gruta, com o braço enfaixado, mas os olhos ainda alertas. Você salvou minha vida hoje, e mais que isso, provou que entende o que significa ser cangaceiro de verdade. Capitão, só fiz o que qualquer homem de honra faria. Não, rapaz, fez mais que isso, mostrou que tem fibra para liderar homens. A partir de hoje, você não é mais só 3 tiros, é meu braço direito, meu compadre na vida e na morte. Aquelas palavras mudaram minha vida para sempre. Naquela noite, numa gruta escondida no meio do sertão, cercado por homens feridos, mas não vencidos, entendi que tinha encontrado meu lugar no mundo. Fora da gruta, ainda podíamos ouvir os latidos distantes e as vozes dos soldados procurando. Mas estávamos seguros, protegidos pela escuridão e pelo conhecimento que só quem nasce no sertão pode ter. Lampião pegou no sono encostado na parede, mas mesmo dormindo mantinha a mão no cabo da pistola. Corisco e Zé Sereno revezavam na vigia, enquanto os outros descansavam como podiam. Eu fiquei acordado, pensando na emboscada, na fuga, na batalha na trilha, pensando em como a vida pode mudar em questão de horas, como um homem pode descobrir do que é capaz quando está entre a vida e a morte. Quando o sol nasceu, pintando o céu de dourado, os soldados já tinham desistido da perseguição. Saímos da gruta como espíritos saindo da terra, homens que tinham morrido e ressuscitado na mesma noite. O bando de Lampião continuaria sua jornada pelo sertão, levando medo aos poderosos e esperança aos oprimidos. E eu estaria ao lado do maior cangaceiro de todos os tempos, até o fim dos meus dias. Essa foi a emboscada que me fez homem, que me ensinou o valor da lealdade e da coragem. Uma noite que carrego na memória como uma cicatriz de guerra, dolorosa, mas que me orgulho de ter. Porque no sertão só sobrevive quem tem fibra. E naquela noite maldita, provei que tinha fibra de sobra para andar com Lampião pelo resto da vida.